para completar últimas do mercado, bastidores, finanças e reforço colombiano na mira do Vasco da Gama. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já Elinho, ex-jogador do São Paulo, contratado pelo Toluca e especulado como possível alvo de Vasco e Corinthians, vive grande fase no futebol mexicano. Ele acaba de ser campeão com o Toluca. 12 partidas, 6 gols e 4 assistências na competição. Bora falar agora sobre o novo regulamento do Campeonato Brasileiro. A CBF anunciou mudanças, as principais relacionadas a vagas. O Campeonato Brasileiro vai garantir apenas aos 4 primeiros colocados vagas na fase de grupos da Libertadores. Então, se seu time quiser ir direto para a Libertadores via Campeonato Brasileiro, ele vai precisar terminar entre os 4 primeiros. Quinto colocado vai jogar a pré-Libertadores e aqui vem uma grande novidade. O vice-campeão da Copa do Brasil também terá direito à vaga na pré-Libertadores. Antes, o vice da Copa do Brasil não ganhava nada e esse direito era estendido ao Campeonato Brasileiro. O campeão da Copa do Brasil segue assegurando o direito de ir diretamente para a fase de grupos da Libertadores. Todas essas novidades passam a valer a partir da temporada de 2026. Outra alteração no Campeonato Brasileiro que começa em 28 de janeiro. Limite de jogos para atletas se mudarem de um clube para o outro na mesma divisão passa de 6 para 12 jogos. Você lembra que quem fizesse 7 jogos estava impedido de atuar por um rival, certo? Para 2026 isso muda, o limite passa a ser de 12 jogos. Fez o 13º e você não pode mais defender outro time. A primeira rodada dos dias 28 e 29 de janeiro já foi definida. Queria destacar que o Flamengo, atual campeão nacional, estreia contra o São Paulo no Morumbi. E o Vasco pode ter mais um reforço colombiano em 2026. Depois do sucesso com Carlos Cuesta e Andrés Gomes, que chegaram na metade da temporada e se tornaram titulares absolutos, o Vasco pretende contratar Johan Rojas, meio-campista de 23 anos de idade que pertence ao Monterrey. Proposta do Vasco é de empréstimo com opção de compra. Nos últimos dias, passando férias em seu país, lá na Colômbia, o Rojas admitiu que tem negociações avançadas para atuar num clube brasileiro. Além do Vasco, outro interessado é o Atlético Paranaense, jogador que, enquanto atuou no futebol colombiano, fez enorme sucesso, mas a mudança para o México não funcionou. Tanto pelo Necaxa quanto pelo Monterrey, ele deixou a desejar. Até por isso, o mais natural é que ele seja emprestado. O Atlético Nacional da Colômbia tentou contratá-lo, mas entre jogar na Colômbia ou atuar no Brasil, o Rojas vai dar preferência ao futebol brasileiro. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês, beleza? Nicola, boa noite. Quem vence a Copa do Brasil? Francisco, eu acho que o Corinthians é ligeiramente favorito. Ligeiramente, tá? 55-45 e tal. Eu acho que a decisão no Maracanã iguala um pouco as forças. Desconfiei do Vasco o ano inteiro, mas o Vasco em mata-mata tem sido muito forte. Foi assim, por exemplo, contra Botafogo e Fluminense, que tinham mais elenco do que ele. Mas é verdade que o Vasco está negociando com um patrocinador que vai pagar o dobro da Betfair? Maelton, não acredito, tá? Vamos lá. A Betfair não pagava, tinha muita gente que batia na tecla de que o Vasco tinha um contrato de 72 milhões de reais com a Betfair, que seria o 5º maior contrato de patrocínio, logo atrás do São Paulo. E desde o princípio eu vinha falando para vocês, pessoal, o contrato da Betfair com o Vasco tem um valor fixo muito menor do que esse que vem sendo divulgado. O Cruzeiro tem contrato com a Betfair, que agora mudou de nome para Bet Nacional, tinha direito a 40 milhões de reais, o Vasco partia de 47 milhões de reais fixos, tá? É natural que o Vasco consiga uma casa de apostas que pague mais do que a Betfair. É natural, é provável. Diante da exposição, clube super, engajamento super grande do torcedor, fazendo final de Copa do Brasil, eventualmente na Libertadores da América, isso tudo agrega. Mas o dobro, a gente está falando de 100 milhões de reais. Aí era o mesmo que dizer que o Vasco estaria alcançando Palmeiras e Corinthians. São os únicos clubes que têm esse patamar de 100 milhões de reais. À frente, por exemplo, do São Paulo, que tem 78 milhões de reais fixos garantidos com a Superbet. Não acho provável. Boa noite, Nicola. Consegue descobrir qual será o novo patrocinador do Vasco? Falam que é o dobro do valor da Betfair. Vou mandar uma mensagem para o Pedrinho. Coutinho está na hora de se aposentar. Felipe Coutinho tem contrato com o Vasco até junho do ano que vem, tá?
E hoje o Coutinho trabalha com duas possibilidades, de renovar o contrato e seguir no Vasco ou de parar. Eu tenho comigo que o Coutinho deve renovar o contrato. O Coutinho teve muitos problemas físicos ao longo de toda a carreira, né? Isso é uma coisa que o marcou. No Vasco, nesse retorno também não foi diferente, ele se machucou bastante. Por exemplo, na temporada passada, nos primeiros 6 meses em que ele ficou no Vasco, ele só jogou 18 vezes. Na temporada atual, a coisa melhorou. Ele teve lesões no primeiro semestre, mas vai terminar o ano, se ele fizer os 2 jogos contra o Corinthians, com 56 partidas. Sabe quando foi a última vez que o Coutinho jogou 56 jogos na vida? Na Europa, ele nunca conseguiu. Ele havia conseguido 54 jogos no Barcelona, temporada 18-19, e 52 jogos no Liverpool, temporada 14-15. Então, diante desse cenário de alguém que tem se machucado menos, e por exemplo, os últimos 3 jogos ele jogou os 90 minutos, nas 2 partidas contra o Fluminense e na partida contra o Mirassol. Esteve em campo todo o tempo. Então, eu acho que dá para o Coutinho administrar e ficar mais um pouquinho. Tem 33 anos de idade, faz 34 apenas em junho do ano que vem, tá bom? Fala do Vasco. Daniel, o valor dos 77 milhões que eu contei do Corinthians vale também para o Vasco. E aí tem muita coisa para o Vasco em jogo, né? O Vasco, entre os 4 semifinalistas da Copa do Brasil, é o time há mais tempo sem vencer uma competição nacional. A última, em 2011, Copa do Brasil. O último título do Vasco, 2016, Campeonato Carioca. Então, se tem um torcedor que quer muito esse título, é o torcedor do Vasco. Eu até falei isso na segunda-feira, e o Elias Júnior falou, não, esquece, como que o torcedor do Vasco é mais do que o do Corinthians? O Corinthians foi campeão esse ano, do Campeonato Paulista em cima do Palmeiras. É difícil dizer qual que é mais, né? Mas a verdade é que o torcedor do Vasco precisa muito de um título desse. E o mais maluco, né? Os caras têm apoiado demais o Vasco, mesmo em meio ao caos financeiro dos últimos tempos, tá? Por falar no Cruz Maltino, queria te atualizar sobre quanto o Vasco já faturou com sua participação na Copa do Brasil desse ano. Você tem alguma mínima ideia? Bastante dinheiro, 57 milhões e 100 mil reais. Vale a lembrança de que o Vasco participa da Copa do Brasil desse ano desde a primeira fase. Por conta da passagem à final da Copa do Brasil, foram garantidos 33 milhões de reais, que se somam a todos os prêmios das fases anteriores. Detalhe importante, esses 33 milhões foram prometidos para o vice-campeão. Se o Vasco levantar a taça, em vez de 33 milhões, ele embolsa 77 milhões, aumentando a sua receita com Copa do Brasil apenas com premiações para 101 milhões de reais. E olha que eu nem estou colocando nessa conta toda a grana com bilheteria. Vasco que faz a decisão da Copa do Brasil dentro de casa, Maracanã, no próximo domingo, 6h30 da tarde, jogo de ida contra o Corinthians na Neoquímica Arena, jogo da volta como mandante. A saideira sobre o Cruz Maltino registrar que ninguém conseguiu vencer mais disputas de pênaltis consecutivas na história da Copa do Brasil do que o Vasco, são 6 seguidas. 3 na temporada passada, mais 3 nessa. Adivinha quem foi o grande herói em todas elas? Léo Jardim. Em pelo menos cada uma dessas decisões, o goleiro defendeu pelo menos uma penalidade. Fala família, dia de decisão. Hoje tem Vasco da Gama e Corinthians, né, na Neoquímica Arena. Rapaziada, chegou o grande dia. Vamos torcer para que o Vasco da Gama saia de lá pelo menos com um empate, cara. Não saia derrotado, saia com um empate para poder fazer aqui no Maracanã o seu devido trabalho, que é conseguir dar esse título para todos nós aí, né, cara? Mais um ano aí, 2025, um ano que ninguém tava acreditando no Vasco. O Vasco chegou, o Vasco tá aí, disputando uma final. Para aqueles que falam assim, o Vasco tá disputando quem? Tá disputando a final da Copa do Brasil, enquanto os rivais estão aí tendo que secar. Enfim, vamos para cima, humildade sempre. O Corinthians é um time muito difícil, né? Vamos fazer aí, entrar respeitando bastante ele lá, né? Sem soberba, sem nada, porque é um time muito, uma pedra gigante no caminho do Vasco, e a gente precisa entrar com sabedoria para vencer esse jogo de hoje, combinado? Então, rapaziada, deixa o like, deixa o palpite, até o próximo vídeo, tchau.